Bom dia, irmãos. Vamos começar a aula, então. Hoje vamos estudar a aula de número 67 e nós vamos estudar o tema A Justificação. Será uma introdução e os ensinos da Confissão de Fé de New Hampshire nesse primeiro momento. Vai ser uma série de aulas, não vão ser apenas 2 aulas, como inicialmente eu tinha falado, porque o assunto é extenso, o assunto vai precisar de um tratamento mais elaborado e com certeza a gente vai se beneficiar muito desse estudo e do entendimento dessa grande doutrina que é a justificação pela fé. Então hoje nós vamos ter a nossa introdução e vamos explicar um pouco da Confissão de Fé Batista de New Hampshire, essa vermelhinha aqui. Nos outros estudos nós vamos entrar nessa mais elaborada, que é a Confissão de Fé Batista de 1689. Para essa primeira aula eu quero que você abra a Bíblia em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Romanos, capítulo 5, no versículo 1. Romanos, capítulo 5, o versículo 1, veja só o que diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, através da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, através de quem ganhamos igualmente acesso, entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos, nós temos glória, na esperança da glória de Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto difícil, é um texto um pouco truncado e complexo de ser entendido na primeira leitura. Vai ser alvo das nossas próximas aulas. Nós vamos estudar Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 e Romanos capítulo 3. Depois nós vamos estudar Romanos capítulo 4 e depois vamos estudar Romanos capítulo 5. Vai ser um bom estudo sobre justificação pela fé, tanto a necessidade dela, como essa doutrina em Romanos capítulo 3, o exemplo dessa doutrina lá atrás no Antigo Testamento na vida de Abraão, Romanos capítulo 4, e depois nós vamos cair aqui em Romanos capítulo 5 para o resumo da justificação pela fé e o porquê precisamos ser justificados por Deus. E aí a gente vai ver aqui que em Adão, o nosso primeiro pai, nós caímos e nos tornamos todos pecadores. E em Cristo, o segundo Adão, aquele que tira o pecado do mundo, nós obtemos a possibilidade de sermos herdeiros com ele, da justiça que ele conquistou por um alto preço na cruz do Calvário. Por isso nós podemos dizer que a justiça de Cristo e que a graça de Cristo é uma graça violenta. O que eu quero dizer com isso? Graça violenta? Não, mas graça, é bondade, é sorriso, é alegria. Como assim a graça é uma graça violenta? Para que a graça fosse conquistada, para que a bondade, o beneplácito, o apóstolo Paulo usa essa palavra, beneplácito, a boa vontade de Deus, fosse direcionada para nós e pudesse perdoar pecadores, Deus teve que direcionar a ira dele contra o Senhor Jesus. Por isso que é uma graça violenta. Ela foi conquistada mediante um preço de sangue. Ela foi conquistada mediante bravura, coragem e o maior ato de heroísmo que essa terra já viu. Ela foi conquistada mediante o heroísmo de Cristo na cruz. Veja só, tem uma música que nós cantamos muito aqui na igreja, e é um hino muito bonito do hinário presbiteriano, dos salmos e hinos presbiterianos, que diz assim: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Essa música e esses primeiros versos dessa música contam exatamente o que é a justificação pela fé. A justificação, ela concede segurança, igual nós lemos aqui em Romanos capítulo 5. Ela nos dá paz com Deus, ela faz com que a gente ande na luz e ela permite que a gente seja feito herdeiro
junto com Cristo, do próprio Deus. Então, a verdade da nossa salvação, ela não pode existir à parte de Jesus, à parte do que o Senhor Jesus fez na cruz. É mediante o Filho de Deus que nós somos salvos, e essa história é a história de contar que na cruz houve o ganho. Jesus adquiriu o direito de justificar pecadores. Vamos para o texto aqui, vamos para o versículo 1, veja só. Justificados, dikaiosne. Depois a gente vai ler isso aqui e vai explicar bem claramente. Essa é a palavra grega, dikaiosne, que significa ser declarado quite, com uma justiça de um tribunal. Essa palavra aqui, justificada, ela foi pegada emprestada dos tribunais antigos da Grécia, principalmente de Roma. E é uma declaração em um fórum, é uma declaração legal, é uma declaração forense, que nós não devemos mais nada para a justiça de Deus. Gente, isso aqui é a verdade talvez mais fundamental do Evangelho. E diz, pois, mediante a fé, vamos acompanhar o versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, o instrumento que dá justiça para nós, que dá justificação, é a fé. É através da fé que nós somos justificados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acreditar que Ele existe. Sem fé é impossível confiar nas suas promessas de salvação. Sem fé é impossível se arrepender dos próprios pecados. Então a justificação, ela usa um instrumento, ela usa uma arma. E a arma da justificação, o instrumento da justificação é a fé. E o que essa justificação promove? Olha o versículo 1. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele escolheu a dedo a palavra que ele usaria aqui e o tempo verbal, porque ele disse temos, ele não disse teremos. E aqui o apóstolo Paulo descartou a heresia católica romana, de que a justificação é uma experiência para o futuro e para a hora da nossa morte, e que nós nunca podemos ter certeza se somos salvos aqui na terra ou não, nunca podemos ter segurança se somos salvos ou não, porque nós só vamos descobrir se somos justificados ou não naquele último dia. Então nós somos justificados, então a justificação é uma esperança, é uma fumaça, que talvez se der tudo certo, se eu fizer tudo certinho, se eu cooperar com a graça de Deus, eu serei salvo. Paulo falou, não, nós temos. Quem foi justificado agora. Quem foi justificado é justificado na hora que crê. E ele está garantido. Ele tem a paz com Deus. Por meio do quê? Dos sentimentos dele, da nossa confiança, da nossa fé, do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa disposição, da nossa performance, do nosso desempenho. Não. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação ela é garantida, ela tem a segurança dela por causa do que Cristo fez, e não do que nós fazemos, e não do que nós conseguimos, e não do tanto que nós nos esforçamos. Justificação, nós não fazemos nada para merecer ela, é uma graça, ela é dada por Deus a nós, é uma graça do Evangelho. Continua no versículo 2, ele falou que nós temos essa justificação, por meio de Jesus Cristo, por intermédio, ele vai explicar agora, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. O que ele quer dizer com essas palavras difíceis aqui? Ele quer dizer que através do Senhor Jesus, por meio dele, nós obtivemos, nós ganhamos, foi garantido para nós um acesso. Que acesso? Através da fé, a esta graça. Quem é essa graça? Rafael e Raquel. Esta graça é Cristo, essa graça é a salvação. Essa graça não é uma igreja, essa graça não é uma pessoa humana, essa graça é a salvação. Então, através de Cristo, nós obtivemos um acesso, nós obtivemos uma entrada, nós podemos ingressar, o nosso passaporte foi carimbado e permitiram a nossa entrada em algo maravilhoso. No quê? A esta graça. Esta graça é a salvação. Esta graça é a graça de sermos declarados perdoados diante de Deus. Esse ponto é importante. Não é que nós não tínhamos culpa.
Não é que nós não éramos pecadores, não é que nós não éramos culpados, nós éramos culpados, mas por aquilo que Cristo fez, foi dada uma sentença que nos considera perdoados. E quando eu digo nós aqui, são aqueles que foram salvos de verdade e que vivem uma vida que expressa essa salvação, na qual essa graça foi dada, e nessa graça nós estamos firmes. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo dando a segurança e mostrando que salvação e justificação não é algo que você tem hoje e perde amanhã. É uma sentença. É uma sentença, se fosse usar um termo jurídico, é uma sentença transitada em julgado. O que significa isso? Ninguém mais pode mexer nela. Ninguém mais pode alterar essa sentença. Essa sentença ela já passou por todos os graus de análise e por todos os graus de jurisdição e não cabe mais apelação ou recurso contra essa sentença. Acabou. Ela está transitada em julgado. Ela é uma sentença definitiva. E essa sentença definitiva, ela faz com que nós estejamos firmes. Deus não nos justifica hoje e amanhã, porque nós fizemos algo errado, porque nós não temos andado tão bem assim com Ele, Ele nos desjustifica. Ele não faz isso. A justificação é algo seguro, nós podemos ter segurança nisso. Agora, é claro que mais para frente, quando a gente falar sobre santificação, a gente vai trazer um equilíbrio para mostrar o que é justificação na prática mesmo. E aí ele fala aqui no finalzinho do versículo, e gloriamo-nos, ou nós temos glória, na esperança da glória de Deus, por causa da obra de Cristo, efetuada por nós com uma vida perfeita e morrendo na cruz como um sacrifício perfeito e nos dando a fé para crer nele, na sua obra e que através dela nós somos salvos, nós temos uma glória, nós podemos nos gloriar, nós podemos, igual eu falo de vez em quando para o meu filho, ter orgulho no bom sentido. Então a gente pode ter um orgulho num bom sentido de que nós temos uma esperança que um dia nós estaremos na glória eterna de Deus. Tudo isso através do Filho que nos salvou. Tudo isso através da segurança que nós temos em Cristo Jesus. Então, essa doutrina da justificação pela fé é uma doutrina importantíssima. Alguns teólogos dizem que ela é o coração do Evangelho. A maioria dos teólogos da Reforma diz que ela é o coração do Evangelho. Veja o que Lutero falou dessa doutrina. Se este artigo está de pé, a justificação pela fé, a igreja está de pé. Se este artigo cai, a justificação pela fé, cai a igreja. A justificação da fé é o resumo de toda a doutrina cristã. Isso é para nós vermos o quanto Lutero levava isso a sério. O grande ponto da divisão na Reforma Protestante foi essa doutrina aqui. O ponto que dividiu protestantes, crentes, evangélicos, dos católicos romanos, hereges e apóstatas, é essa doutrina aqui. Pastor, mas por que falar tão forte assim dos católicos, que eles são hereges e apóstatas? Pelo seguinte, em 1538, eles fizeram um concílio chamado Concílio de Trento. Foi realizado numa cidade da Itália, perto dos Alpes italianos e suíços, chamada Trento. E nesse concílio, que depois ficou conhecido como a Contra-Reforma, eles explicaram completamente a doutrina católica sobre a salvação. Esse artigo de 1538 da Igreja Católica Apostólica Romana, ele está válido até os dias de hoje, e esse artigo diz que a nossa justificação, ela não é através daquilo que nós lemos aqui em Romanos capítulo 5. Ela não é dessa forma. Então, esse ensino, ele dividiu toda a igreja. Martinho Lutero, ele começou pregando na Reforma Protestante por causa da venda das indulgências. O que são indulgências? Você comprava alguns amuletos, você comprava alguns objetos sagrados, e aqueles objetos sagrados te davam o direito de não passar pelo purgatório ou de resgatar uma pessoa do purgatório. Você vê que o negócio vai ficando feio, né? O que é purgatório? Aí a gente tem que explicar o que é indulgência, o que é purgatório. Purgatório é um estado intermediário, que a maioria das pessoas, segundo a doutrina católica, vai passar por lá para ficar purgando. Purgando é se purificando. Tá? Na onde que isso está na Bíblia? Na onde que a Bíblia fala de purgatório?
Não onde que a Bíblia fala de céu, inferno, purgatório. Não fala. A Bíblia fala de céu e inferno, de condenação eterna. Mas o catolicismo romano, ele criou uma etapa intermediária para poder pôr lá dentro um punhado de gente que não tinha a justiça de Cristo para ser salvo diretamente. E quem comete algum dos 7 pecados capitais vai para o inferno direto, sem direito de apelação. Mas, na doutrina deles, se você não cometeu tantos pecados assim, você pode ir para o purgatório. E você fica ali dando uma purgada, uma limpada, uma purificada. E depois de um tempo, se você fizer tudo direitinho no purgatório, sofrer lá, padecer umas penas lá, você pode subir para o céu. Então a salvação é por sofrimento, a salvação é por obras, a salvação não é por graça e não é por Cristo. E a venda das indulgências eram que esses objetos chamados indulgências, eles davam graça, eles davam perdão dos pecados para as pessoas que compravam esses objetos. Lutero, depois de estudar as Escrituras e entendendo bem o sistema de salvação ali, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, ele teve a mente aberta. Quando ele entendeu aquilo e viu a venda de indulgências na Alemanha, ele levantou a mão e protestou contra aquilo. Mas num primeiro momento, ele fez isso como um bom filho da Igreja Católica Romana. No primeiro momento, ele fez isso, sabe para quê? Para defender a honra de sua santidade, o Papa. Ele fez isso porque ele julgava que os vendedores de indulgência na Alemanha, eles estavam indo longe demais e prometendo aquilo que a igreja não promete, que o evangelho não promete, e aquilo que o Papa jamais ia concordar. Tadinho de Lutero. Mal sabia Lutero que na verdade era o Papa que tinha mandado. O Papa Leão X, um descendente da poderosa família italiana dos Médicis, estava louco por dinheiro. Ele queria construir a Catedral de São Pedro. Ele precisava arrumar dinheiro de algum lugar. Ele quis tirar esse dinheiro da Alemanha, que na época era a sede do Sacro Império Germânico Cristão. Ou Cristão Germânico, eu não lembro agora. E aí eles tinham muito dinheiro. E os banqueiros imperiais, os banqueiros de Carlos V, o imperador da Alemanha naquela época, eles tinham muito dinheiro, a família Fugger. E aí o que acontece? O Papa autorizou a venda dessas indulgências lá, e com a venda dessas indulgências ele conseguiria o dinheiro para erguer a sua catedral, a sua basílica de São Pedro lá em Roma. Então, os vendedores de indulgências estavam fazendo isso por mandado do Papa. Lutero não sabia. E aí Lutero escreve várias coisas fortíssimas, as suas 95 teses, e começa a defender tudo para defender a honra do Papa Gregório. Só que quando o Papa vê aquilo, ele fica irado e fica furioso. E ele se levanta contra Lutero e chama Lutero de tudo qualquer nome, e não são nomes bons. O melhor deles é um javali selvagem, é uma serpente que entrou na vinha do Senhor, e por aí vai. Ele xinga Lutero de tudo qualquer nome. E Lutero fica sem entender aquele... Não, mas eu estou defendendo a igreja, eu estou defendendo o Papa. Aí nesse momento, ele tem um despertamento mais profundo, e ele entende, opa, está errado. Está errado. Está errada essa visão. Essa igreja é falsa, porque essa igreja não ama o verdadeiro tesouro. Isso é uma das 95 teses. Lutero fala, o verdadeiro tesouro, a tese 67, se não me engano, o verdadeiro tesouro da igreja é o santo evangelho de Jesus Cristo. Esse é o tesouro. E quando ele entendeu isso, ele falou, não dá mais para continuar aqui. E aí começou o rompimento. E é por isso que ele fala que o resumo de toda a doutrina cristã é essa doutrina da justificação pela fé. É essa doutrina que o apóstolo Paulo, ele vai gastar o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Romanos, explicando e mostrando o quanto ela é central para o evangelho. Depois disso, de Lutero, você vai ter o outro reformador suíço, Zwinglio, e o reformador francês, Calvino, dando toda essa ênfase para essa doutrina. Veja só o que Calvino disse. Justificação pela fé é o pivô sobre o qual toda verdadeira religião gira. Calvino está dizendo aqui que a justificação pela fé é como se fosse um pino, que uma porta gira nesse pino. É como se fosse uma dobradiça, que uma porta gira nessa dobradiça. Ela não pode se abrir nem fechar, se não tiver essa dobradiça. A porta da salvação, e Jesus Cristo falou isso muito claro em João capítulo 10, né? Eu sou a porta. Essa porta da salvação que Jesus ensinou em João capítulo 10, o que faz ela girar,
o que é o pino dessa porta, o que é o pivô dessa porta, é a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina é importantíssima. Foi por causa dessa doutrina que ocorreu o cisma entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a recém-surgida, criada, Igreja Protestante. Foi por causa da justificação pela fé. Nas aulas mais para frente, nós vamos entender um pouco mais por que estava errado toda essa doutrina católica romana. Hoje é só uma introdução. A doutrina da justificação pela fé, ela dá a resposta à pergunta central da religião: como eu posso me reconciliar com Deus? Como eu posso ser justo diante de Deus? Gente, essa é a pergunta principal. Eu já entendi que Deus existe, eu já entendi quem Ele é, eu já entendi que a salvação é estar eternamente com Ele. Eu já entendi pela experiência, pela prática e por aquilo que foi me ensinado que nós vamos morrer um dia. Como estar eternamente então protegido? Essa é a grande pergunta. Como estar reconciliado com Deus? Como ser justo diante dele? Samuel Waldron, um pastor batista, um doutor do seminário da Aliança nos Estados Unidos, ele coloca algumas perguntas, 6 perguntas, sobre como nós discernimos e entendemos a importância da justificação pela fé. Para saber se nós podemos ser considerados justos, nós precisamos pensar nas seguintes coisas: quem é Deus? Nós precisamos pensar quem é Deus. Nós vamos prestar contas para esse Deus? Quais são os atributos que esse Deus tem? Segunda, Ele é majestoso em santidade e completamente justo, abominando qualquer pecado ou injustiça. Deus é Deus, Ele é o padrão supremo de justiça, de moralidade, de pureza e de perfeição. Precisamos saber se Ele é Deus. Deus considera o culpado inocente. Deus é como muitos tribunais terrenos, que por causa de suborno, que por causa de outros interesses, perdoa criminosos, convictos, declarados e acusados. Deus, ele tem o culpado considerado inocente. Ele olha e fala: não, esse aqui eu gosto, esse aqui eu vou deixar sair, esse aqui não vai para Bangu não, esse daqui não vai para Pampulha, esse daqui não vai para... não vou deixar não, ir preso para essas prisões, esse daqui eu vou libertar. Esse é Deus? Deus, ele comete essas injustiças? Em Deus, existe uma santidade imaculada, uma pureza resplandecente, uma justiça imparcial e uma ira ardente contra o pecado e contra o pecador. Deus não odeia só o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Não. Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecador, Deus vai mandar os dois para o inferno. Deus odeia todo tipo de pecado e todo tipo de pessoas que cometem pecado. Mas Ele está disposto a perdoar o pecador arrependido. Essa é a diferença. Mas Ele é santo de uma maneira imaculada, não tem mancha. A pureza dEle é uma luz que brilha. A justiça dEle é imparcial. E Ele tem uma ira santa, ardente de fogo contra o pecado. Nós somos pecadores maus e culpados? Será que nós somos pecadores maus e culpados? Merecemos plenamente o castigo do pecado, que é a morte? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Essas coisas são verdade? Bom, vamos ler alguns textos bíblicos e vamos ver se isso é verdade. Se você for acompanhando comigo, eu vou falando os textos. Se você quiser abrir, pode abrir. Se não, você só anota. Eu não vou demorar muito nessa parte. Salmo 130, versículo 3. 133 diz assim: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aqui Davi no Salmo 130 diz assim: Deus, se o Senhor contar, se o Senhor anotar os nossos pecados, se o Senhor marcar eles individualmente, um por um, Deus, quem pode subsistir? Quem pode permanecer de pé? Quem pode não ser condenado? Quem pode não sofrer a condenação desse pecado? Se Deus levar em conta, se Deus, Ele contar esses pecados, quem pode sair livre da condenação? Se o Senhor observar as iniquidades, quem pode subsistir? Salmo 130 também, perdão, eu anotei o versículo errado aqui, é outro salmo. Diz assim: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há
justo nenhum vivente. Nenhum ser vivente é justo. Nenhum ser vivente é completamente puro e completamente salvo. Nenhum. Não tem. Então aqui Davi também nesse outro salmo está pedindo, Deus, não entre em juízo. Deus, não apresenta as provas contra mim. Não chama as testemunhas, Deus, contra os meus pecados, não chama os meus amigos, não chama a minha consciência, não chama a tua onisciência, que viu tudo o que eu fiz. Deus, não chama os acusadores, porque se o Senhor montar um tribunal, e se o Senhor fizer um julgamento da minha vida, o Senhor vai ver que eu sou completamente culpado. Provérbios 17, versículo 15, diz assim, Provérbios 17, 15, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aquele que diz que o perverso, que o pecador está certo, e aquele que diz que o justo está errado, Deus odeia. Deus, ele considera como algo abominável. A palavra mais forte no Antigo Testamento para falar de algo que causa nojo, repulsa a Deus, é essa palavra aqui, abominável, no hebraico é toebá, que significa algo que causa asco, ânsia, ódio, que não pode ser tolerado. Deus, ele não tolera considerar alguém que é justo como se fosse culpado, e alguém que é mau, perverso, ímpio, como se estivesse tudo bem, como se estivesse correto. Deus não tolera isso. Só que aqui tem uma coisa importante. Paul Washer, ele usa esse versículo para falar sobre o grande dilema. E aqui nós temos um grande dilema. O que é um dilema? Dilema é um problema de difícil solução. É um problema de difícil de ser resolvido. Por quê? Como Deus pode justificar o pecador? O pecador é culpado. Nós já vimos aqui nos textos acima. Sem deixar de ser justo. Como que Deus pode me perdoar, sendo que eu sou pecador e que eu sou mau? Como que Deus pode te perdoar, sendo que você é pecador e mau? Ah, pastor, Deus é bom, Deus é amor, Ele põe todo mundo para dentro. Aí Deus vai ser injusto, porque Ele vai colocar para dentro, Ele vai perdoar pecadores, sendo que Ele falou aqui nesse texto, que aquele que justifica o perverso, aquele que declara santo, salvo, justo, correto, o perverso é uma abominação para ele. Como é que ele pode perdoar o pecador? Como é que Deus pode perdoar alguém que ele deveria condenar pela justiça dele? E como que Deus pode condenar aquele que é justo sem se tornar uma abominação? Por quê? Quem foi o justo que Deus condenou? Quem foi o único justo, o único impecável que foi condenado? Alguém sabe? Jesus. Alto. Ele é Jesus. Ele era absolutamente justo. Ele era absolutamente puro. Mas ele foi condenado. Foi condenado por mãos iníquas. Foi condenado por pessoas injustas. Foi condenado de uma maneira completamente ilegal. O julgamento de Jesus foi totalmente ilegal. As testemunhas eram falsas. Por que Deus permitiu algo assim? Ele nunca pecou. Ele nunca teve um pensamento mau. Ele nunca teve um olhar mau. Ele nunca teve uma intenção má. Por que Deus, que considera abominável condenar o justo, Deus não se transformou em alguém perverso, em alguém mau? Gente, isso aqui são coisas para a gente pensar. Deus salva pecadores que são maus, ele deveria condenar. E Deus condenou o filho dele, que é justo, e ele não deveria condenar. Por que isso aconteceu? A doutrina da justificação explica. A doutrina da justificação, nós vamos ver isso nas próximas aulas, ela mostra que houve um pacto, que houve um acordo, chamado Aliança da Redenção Eterna, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que o Filho concordou em sofrer substitutivamente, substituição, trocar, em lugar. Ele trocou de lugar conosco. Isso em teologia é a palavra vicário. Ele foi um sacrifício
vicário, um sacrifício substitutivo. Ele substituiu e sofreu no lugar do pecador o que o pecador deveria sofrer. E ele deu para o pecador a justiça que o pecador não tinha para ser aceito diante de Deus. Essa é a doutrina da imputação, que a gente vai ver mais para frente. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o 10, e depois do versículo 19 até o 20. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, todas as pessoas da humanidade, estão debaixo do pecado. Essa palavra debaixo do pecado é debaixo de condenação, é debaixo da vara, da sentença. Versículo 10, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, ela o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante de Deus. Todas as pessoas do mundo são culpadas diante de Deus. Versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, nem mesmo por cumprir a maior religião que já existiu, o judaísmo, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, não vem a justificação. Não podemos ser justificados por fazer tudo certinho. Por isso que salvação é muito mais do que entender corretamente a doutrina aqui na cabeça. Por isso que salvação é muito mais do que entender 5 pontos, 10 pontos. Salvação é muito mais do que entender a doutrina correta da salvação. Salvação é um ato sobrenatural, é o maior dos milagres que pode acontecer nessa terra, e é uma mudança completa de vontade. Isso é salvação. Todos os tipos de pessoas, gente, são pecadores. Não há exceção, nem mesmo para as pessoas mais religiosas que já existiram, que foram os judeus. O que eles conseguiram, através do sistema da lei, foi terem convicção de que realmente, de que plenamente eram pecadores. A lei e conhecer os mandamentos de Deus só dá certeza para a gente. Eu não consigo praticar isso. Quer ver só? Quantas vezes a gente já prometeu, talvez antes de ser salvo, eu não volto mais lá, eu não clico mais lá, eu não ligo mais para aquela pessoa, eu não coloco mais aquilo na boca, eu não vou mais dirigir até aquele local, eu não vou mais falar com aquela pessoa, para depois, de algum tempinho só, estar lá de novo, com o cabresto do escravizador diabo, com o cabresto do pecado, sendo levado a fazer exatamente aquilo que nós falamos que não iríamos fazer mais. Nós não temos força. Nós não temos força para lutar contra esse pecado. Não temos força para lutar contra ele. Por isso que é necessário uma justiça maior. Por isso que através da lei, por isso que através do conhecimento da palavra de Deus, nós só descobrimos mais e mais que somos pecadores. Só descobrimos mais e mais que não conseguimos cumprir a vontade do Senhor. Ouça esse versículo, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 1. Deuteronômio 25, 1. Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Peraí. Esse aqui é o padrão que Deus estabeleceu na lei. Deus estabeleceu esse padrão em Deuteronômio e falou o seguinte: quando tiver uma contenda no meio do povo, o que tem que ser feito? O justo tem que ser justificado e declarado justo, e o condenado, o culpado, precisa ser condenado. Agora, como é que Deus vai exercer uma justiça menor do que essa que ele ensinou? Como é que ele vai exercer uma justiça menor do que essa que ele declarou, que é o nosso padrão aqui? Esse é o padrão que Deus estabeleceu para o seu povo. Será que Deus seria menos justo do que isso? Será que Deus, então, ele põe pecadores para dentro e ele condena o justo sem nenhum pudor? Isso não pode ser verdade. Por quê? Ouça Gênesis 18, versículo 25. Abraão falando aqui:
Gênesis 18, versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa. Longe de ti matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gente, esse aqui é um dos versículos mais fantásticos de Gênesis. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Precisava fazer uma faixa bem grande e colocar na esplanada dos ministérios. Quem lê, entenda. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele faz justiça. Ele é um juiz justo. Ele é um juiz correto. Ele é um juiz que não falha. Ele é um juiz que não erra. Então Deus não vai ser justo? Então Deus não vai fazer justiça? Ele sempre faz justiça. Agora, como? Vamos voltar para o grande dilema que o Paul Washer fala. Como Deus pode perdoar pecadores sem deixar de ser justo e condenar um justo sem se tornar uma abominação, sem se tornar uma aberração? Esse é o mistério do Evangelho. Irmãos, abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Sabe como é que Deus faz isso? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Como que Deus perdoa o pecador e como que Deus condena o justo, e Ele faz tudo isso de maneira legal, correta, sem afrontar a Constituição, sem mudar as leis do país. Como que Ele faz isso? Versículo 18, 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz, aqui palavra da cruz é um sinônimo para evangelho. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, o filósofo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprouve, agradou a Deus salvar os crentes, os que creem, pela loucura da pregação. A salvação é uma loucura para os padrões desse mundo. Por isso que salvação, gente, é milagre. Salvação não é entender corretamente as doutrinas. Tem muita gente que entende. Salvação não é entender corretamente os princípios, os postulados, as orientações, as normas e sistematicamente a fé. Salvação é um milagre. Salvação é você pegar essa palavra que é perfeita e ela ser misturada com fé dentro do coração do pecador e ele olhar e perceber: meu Deus, sempre esteve aqui e eu nunca vi, agora eu estou vendo. Salvação é o maior milagre que pode existir. O maior milagre que pode existir não é Deus dar um coração novo para alguém, fazer um olho crescer, fazer um braço crescer, curar um câncer. Essas coisas são temporais. Tá bom, Jesus fez um milagre extraordinário. Ele gritou lá na porta do túmulo e falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio para fora, ele ressuscitou. Lázaro está vivo até hoje? Não, nem o outro cantor também, nenhum deles estão vivos até hoje. Lázaro morreu de novo, porque esse milagre é um milagre temporal. O milagre de você receber uma cura, o milagre de uma porta se abrir, o milagre de, enfim, qualquer coisa extraordinária acontecer. Eu quero te perguntar, o Mar Vermelho está aberto até hoje? Se você for lá, na divisão ali da costa, e você olhar lá para o Egito, e olhar lá para o outro lado, para Israel, o mar está aberto? O Mar Vermelho está aberto? Não está. As pragas estão caindo ainda. A gente ainda colhe maná, e aí não precisa mais ir no supermercado e fazer nada. Não, esses milagres são temporais. Esses milagres são terrenos. Esses milagres, eles são apenas por um curto período de tempo. A salvação, ela é eterna. A salvação, ela começa aqui e termina lá na eternidade. A salvação é algo que não se gasta. A salvação é algo que não se perde. A salvação é algo que não se deteriora. O maior milagre do mundo é Deus pegar um filho de Adão, é Deus pegar uma filha de Eva e colocar a natureza de Cristo dentro dela. É a loucura,
É a loucura da pregação. É você parar de gostar daquilo que você gostava antes. É um ladrão virar vegetariano e ter todo o prazer por chicória, almeirão, alface e rúcula. E nunca mais comer um cordeiro. E nunca mais comer um antílope. E nunca mais comer um gnu. Ele não come mais. Está passando ali na frente dele. Aquele gnuzão. Ele está olhando ali e ele... Não gosto mais disso. Alface. Isso é um milagre. Isso é um milagre. O Alexandre parou de gostar de carne, né, Alexandre? É um milagre. É um milagre extraordinário. É um milagre Deus fazer algo assim. Salvação é esse tipo de milagre. Salvação é esse tipo de transformação. É essa repulsa contra o pecado. Mas não é só a repulsa contra o pecado. Salvação não é só uma questão negativa. Aquilo que eu não faço, aquilo que eu não vou, aquilo que eu não olho, aquilo que eu não peco. Salvação não é só mortificação, não é só matar o que é mal. Salvação é, como diziam os puritanos, vivificação. É eu fazer coisas que antes eu não gostava. É eu fazer coisas antes que eu não tinha apreço nenhum. É eu gostar de coisas antes, é eu gostar da justiça. É eu gostar da sinceridade. É eu gostar da verdade. Eu estou lá no banco e eu fiz um saque e a moça, por erro, ao invés de me devolver o valor que eu tinha sacado, sei lá, R$200, ela me devolveu 2.000 e falou, assina aqui, está tudo certo. Aí você pega, você olha o dinheiro, 200, 2.000. Aí você pensa assim, nossa, veio na hora certa que eu estava precisando. A gente sempre precisa de dinheiro, né? Então, veio na hora certa. Não é meu. Essa moça aqui vai dar falta de caixa para ela. Ela vai perder esse dinheiro aqui, ela vai ter que pagar do salário dela. Não é meu. E você ir lá e simplesmente devolver. Isso é salvação. Você não faz mais aquilo que antes a sua natureza fazia. Você tem uma oportunidade de pecar e você voluntariamente fecha aquela porta e fala, não, mas não tem ninguém vendo, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, isso aqui é uma oportunidade de ouro. Não, isso é uma oportunidade de horror, isso é uma oportunidade perversa, porque ainda que ninguém aqui na terra veja, os seus olhos me veem, os olhos de Deus estão sobre mim, Malaquias, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, os olhos dele estão lá, ele está contemplando, ele está vendo, eu não faço, esse é o grande milagre, e isso é justificação. Vamos definir justificação, escuta essa frase de Thomas Watson, um puritano, justificação é a própria estrutura e o pilar do cristianismo. Um erro sobre a justificação é algo perigoso, como um defeito em uma fundação. É perigoso. É perigoso ter defeito numa fundação. Alguns anos atrás eu fui nas cataratas do Iguaçu, e tem um passeio que você faz lá, que você vai bem perto de um lugar que chama Garganta do Diabo. O que você vai fazer na Garganta do Diabo? Mas é bem perto ali daquela queda d'água gigantesca. E é muita água. Quando você olha para aquilo, você fala assim, Senhor, cai uma pessoa que não sobra nem as penas, não sobra nada dela, porque é tanta água, é tanta força, é tão alto. E aí, a maravilha da engenharia, né, Felipe? Conseguiu fazer cimento que seca debaixo d'água. E você anda numa passarela, e eu fiquei pensando, eu fiquei ali imaginando, falei, gente, como é que eles desviaram o curso desse rio, porque é tanta água, como é que eles desviaram isso aqui para ficar aqui? A gente perguntou para os guias depois que não desviaram o curso do rio, aquilo ali foi feito no período de baixa, de seca, só que foi feito com água caindo, e muita água caindo, eles furaram, colocaram lá, é uma rocha gigantesca, colocaram na rocha as perfurações, fizeram a ancoragem, colocaram o cimento, e você anda numa passarela em cima daquilo. É um negócio assim, formidável, extraordinário, é muito sólido, aquela base é muito sólida, mas eu confesso que às vezes dá medo, quando está vindo muito aquele spray de água, você pensa, Deus, eu vou ser jogado lá embaixo, como é que isso aqui não cai? Como é que as pessoas têm coragem de deixar a criança andar num negócio desse daqui? E anda, e você vai lá, você anda, você olha, porque o fundamento está firme. Agora vem cá, você vai basear o fundamento da sua esperança eterna. Gente, agora isso pode não parecer muito importante, mas talvez, naquele último dia seu de vida aqui na terra, quando o pulmão não estiver respirando bem mais, quando o coração não estiver batendo com toda a força, quando os ossos estiverem doendo, os dentes estiverem rangendo, quando a dor
tomar conta do nosso corpo, naquele último momento, talvez numa doença, ter uma base firme dessa vai fazer toda a diferença. Ter uma base firme dessa vai mudar tudo. Agora talvez com saúde, na plenitude da vida, agora talvez que morte, não está nem passando pela minha cabeça a morte, mas naquela hora em que as sombras da morte forem chegando, forem se aproximando, a gente vai começar a testar os nossos fundamentos. A gente vai começar a testar se aquela ponte é firme. Quando aquela água avassaladora começar a vir, você vai começar a segurar, e você vai começar a pensar, está seguro? Está firme? Eu posso confiar nesse fundamento? Eu posso confiar nesse pilar que foi feito? É algo muito perigoso. Você descobrir talvez no final da vida, que o pilar que você confiou, ele era de madeira, ele apodreceu, ele caiu. Por isso que errar com relação à justificação é um erro muito sério. Por isso que isso dividiu a igreja, lá na Idade Média, lá na Reforma Protestante, porque um erro sobre esse fundamento pode destruir, não uma ponte, não um passeio, não a casa de alguém, nem um prédio. Um erro com relação a esse fundamento vai arruinar eternamente a nossa alma. James Pettigrew Boyce, um batista reformado americano, fundador do Seminário do Sul, nos Estados Unidos, ele disse assim: nenhuma doutrina das Escrituras é mais importante que a doutrina da justificação, que envolve todo o método da salvação dos pecadores. Por que é importante eu saber o método da salvação? Por que é importante? Porque se o médico disser para você que aquele exame lá, ele deu positivo, e na verdade é um câncer, é algo maligno, e você vai ter que retirar alguma parte de um órgão do seu corpo, ou vai saber de qual parte, você vai querer entender todo o método da cirurgia. Você vai querer entender toda a maneira como ela será feita, os riscos, os benefícios, como será o pós-operatório. Por isso que esse pastor James Pettigrew Boyce, ele disse que é importante nós sabermos sobre a justificação, porque ela é o método, ela é a maneira que Deus opera. E se a gente sabe a maneira e tem confiança naquela maneira, a gente tem segurança, a gente está garantido, a gente tem certeza, a gente está protegido e a gente se sente seguro. Vai, doutor, pode apagar aqui, doutor, vai lá, pode ir. Daqui 12 horas nós acordamos e vemos o que aconteceu. Você tem segurança. Vai, Deus, pode apagar a minha vida. Talvez a gente vai poder morrer tendo essa segurança, como morreu Thomas Goodwin, um dos grandes puritanos da Universidade de Cambridge. Quando ele morreu, ele falou assim: bem-vinda à alegria. Foi a última frase que ele falou antes de morrer. Ele não falou adeus, mundo cruel, como muita gente fala. Ele falou: bem-vinda à alegria. Eu sei o que está me esperando do outro lado. Eu sei o que tem além do Rio Azul. Eu sei o que tem além dessas praias. Eu sei o que tem além dessa última onda tumultuosa da vida. Bem-vinda à alegria. A justificação dá isso. Vamos definir justificação. Ela é o ato, é um ato, ela é um momento, ela não acontece durante toda a vida. É o ato pelo qual Deus, livremente e sem qualquer merecimento do pecador, o declara justo diante de si. Devido ao quê? Devido à obra salvadora de Cristo, em sua obediência completa à lei de Deus, e sua morte substitutiva pelo pecador, nós estamos seguros, mas nós estamos seguros por causa da obra que Cristo fez. Assim, justificação é Deus o Pai, considerando um pecador legalmente justo, devido à justiça de Deus o Filho, Cristo, completa, comprada na cruz e imputada por Deus o Espírito Santo sobre o pecador. Justificação é uma obra da Trindade. Justificação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando ao nosso favor. O que isso nos dá, pastor? Romanos 8,33. Escuta esse texto. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa palavra intentar, ela significa tentar ousadamente alguma coisa. Quem ousará? Quem terá coragem de acusar os eleitos de Deus? Quem terá coragem de acusar os crentes? Quem terá coragem de acusar os salvos? Por quê? Nós podemos acusar, são pecadores, são raça adâmica, são descendência caída,
Nós podemos acusar, os demônios podem acusar, o pecado pode acusar, o mundo pode acusar. Só que aí Paulo, depois do ponto de interrogação, ele responde: é Deus quem os justifica. É Deus quem declara o pecador justo. Justificação é um ato legal, é uma sentença, uma declaração. O autor dessa declaração é Deus, e não é por qualquer condição anterior ou prevista nos seus escolhidos. Deus não justifica alguém porque previu: lá na frente o Russell, ele vai me amar, lá na frente a Fernanda vai confiar em mim, ou então lá atrás o Ivan confiou em mim. Não, justificação acontece porque ele considera os pecadores justos, uma vez que as exigências da lei, aquilo que exigia a lei, foi cumprida por Jesus Cristo, na vida e obra perfeita dele. Gente, isso é justificação, isso é algo extraordinário, profundo, verdadeiro. Ele justifica os crentes assim. Agora vamos rapidamente para a nossa confissão de fé. Se você está com ela aí, pode abrir no capítulo 5, e vamos explicar ela de maneira bem breve, para na aula que vem nós entrarmos em Romanos. Confissão de Fé Batista, de New Hampshire, do ano de 1833. Cremos da justificação. Cremos que a grande bênção evangélica que Cristo assegura a tantos quantos creem nele é a justificação. Olha a importância que ele dá. É a grande bênção evangélica, é a grande graça que ele nos dá. É a justificação. A justificação é uma graça garantida pela vida impecável e a morte substitutiva de Jesus. Ela é dada a todos que têm fé salvadora em Jesus. Agora vem cá, a justificação é dada a todo mundo que tem fé salvadora em Cristo. O que é fé? E essa é uma parte importante. O que é fé? Fé é um sentimento? Fé é uma confiança? A definição de fé a gente conhece, está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, e o firme, alguém sabe essa palavra? Fundamento. O firme fundamento das coisas que se esperam. Lembra que a justificação é igual a um fundamento, igual a uma base, igual a um baldrame? A mesma ideia é a definição de fé na Bíblia. Fé é um firme fundamento de coisas que nós esperamos. Por isso que quando nós ouvimos pessoas que não são crentes dizer: ai, fulana tem uma fé tão grande, ai, ciclano tem uma fé tão bonita, ai, aquela pessoa, ela acredita tanto. Isso não é fé. Isso é fideísmo. Fideísmo é você acreditar em uma coisa simplesmente pelo pensamento positivo de que aquela coisa vai dar certo, mas sem nenhuma evidência. É difícil entender isso, essa definição. Fideísmo é assim: olha só, eu acredito que eu vou tomar essa água aqui agora, mas na verdade não vai ser mais água, vai virar suco de uva. Com base no quê? Jesus não está aqui para transformar água em vinho. Com base no que eu posso acreditar que isso aqui vai virar suco de uva? Olha, eu acredito bastante que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas no final do mês. Mas quanto que você ganha? X. Quanto que você gastou? 12x. 12 vezes a mais do que eu ganho. Não, mas eu acredito, eu vou pagar, viu? Eu vou pagar. Isso é fideísmo. É você crer em alguma coisa contra as evidências. É você crer em alguma coisa contra as certezas e as garantias de que aquela coisa vai dar certo. Olha, eu vou construir um prédio de 30 andares. Ah, legal. E como é que você vai fazer a estrutura dele e tudo mais? Isopor. Tá, mas e o concreto, e o resto, o ferro? Não, vai ser de isopor e vai ficar de pé. Eu sonhei que ia dar certo. A fé das pessoas que não conhecem a Deus é essa fé. É a fé daquelas pessoas que falam assim: eu não preciso me arrepender agora não, no final vai dar tudo certo, no final, ele me coloca para dentro, ele vai me amar. É esse o personagem que John Bunyan, no Peregrino, ele chama de ignorância. Cristão saiu da cidade da destruição, estou falando do livro Peregrino, ele saiu da cidade da destruição, porque ele tinha certeza que ele seria destruído na ira de Deus que viria.
E ignorância saiu da cidade dele, eu acho que é Van Sabedoria, não lembro o nome da cidade, Van Sabedoria, não lembro. Ele saiu da cidade dele e ele resolveu entrar no caminho de Deus também. Mas ele entrou no caminho de Deus, não confiando na justificação, nem tendo passado pela porta que é Cristo, nem tendo sido justificado e salvo diante da cruz e o fardo de pecado dele caindo. Mas o ignorância andou. O ignorância andou no mesmo caminho que o cristão andou. Ele passou nas mesmas coisas, conversava de vez em quando com o fiel, conversava de vez em quando com a esperança, conversava ali com o cristão, falava entre eles ali, mas ele era o ignorante. Ele confiava que no final ia dar certo. Ele morreu e ele atravessou com muita facilidade o rio da morte. Quando ele chegou diante dos portões da cidade celestial, perguntaram para ele cadê o certificado dele. Onde que estava a garantia, a segurança que ele pertencia ao rei daquele país, ao rei do céu? Ele, certificado? Eu não tenho. Eles amarraram as mãos dele. E aí o John Bunyan fala algo impressionante. E eu vi, de maneira terrível, que mesmo às portas do céu, existe um atalho para o inferno. Tem gente que acredita que a vida inteira vai dar tudo certo, que naquele último dia vai correr tudo bem, que nós vamos ser recebidos lá. Com base no quê? Isso não é fé, isso é fideísmo. Fé é confiar na palavra de Deus e no que Ele prometeu. Vamos continuar aqui a definição. Nós acreditamos que a justificação inclui o perdão de pecado e a promessa de vida eterna sobre os princípios da justiça. Gente, isso aqui é importante. O pecado, ele é perdoado, não é porque Deus esqueceu do pecado. Já viu pai e mãe às vezes que falam, menino, eu vou te corrigir quando chegar em casa. Aí quando chega em casa, eu acho que o filho ora tanto que o pai esquece. Dá um branco na cabeça dele, o pai esquece, a mãe esquece, não vai corrigir mais. Ufa, me livrei. Deus não esquece. Malaquias fala que o Senhor tem um livro memorial. Ele escreveu tudo lá. Perdão de pecado, não é que Deus esqueceu do pecado, mas o perdão de pecado é garantido porque ele foi punido em alguém, na pessoa de Jesus. O que Deus não cobra de mim, o que Deus não cobra de você, Ele cobrou, sem misericórdia, de Jesus na cruz. É por causa dele. A vida eterna, ela é garantida, não porque o pecador a merece, mas porque ela foi comprada e dada a ele como uma herança em Cristo. Então a vida eterna é um direito legítimo, que não pode ser perdido, porque o pecador é considerado justo e ele está quite diante de Deus pela obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa. O que mais que a nossa confissão declara? Ela declara que a justificação é aplicada não em consideração de quaisquer obras de justiça que nós temos feito, mas exclusivamente através da fé no sangue do Redentor. Em virtude do quê? Por causa do quê? A sua justiça perfeita é livremente imputada, colocada na nossa conta, por Deus mediante a fé. A justificação é uma declaração, uma sentença do Pai a todos aqueles que têm fé salvadora em Jesus Cristo. É fé, e a fé é um presente, é um dom que Deus dá para os pecadores na hora da regeneração. E essa fé capacita o pecador, pela primeira vez na vida, a usar essa ferramenta e confiar na obra de salvação, na obra de redenção, na obra de expiação que Cristo fez na cruz. O que mais? A gente também crê que a justificação leva-nos para um estado da mais abençoada paz e favor com Deus, e nos assegura as bênçãos necessárias para o tempo e para a eternidade. Gente, isso aqui é uma bênção. A justificação, ela nos dá a paz com Deus, nos dá a paz de consciência, nos dá a certeza que nós somos dele, que ele é nosso. Ela garante que não tem mais inimizade, ela garante que não tem mais nenhuma demanda, não tem mais nenhuma acusação de Deus contra o pecador. Todas as questões estão solucionadas juridicamente em Cristo. Justificação não significa que a gente nunca mais vai pecar, mas significa que Deus trata conosco agora, quando nós pecamos, não mais com juízo e nem mais com condenação, mas Ele trata agora com disciplina amorosa. Ele traz
o juízo, a condenação deles sobre nós, não para nos destruir, mas para nos disciplinar. Tudo o que precisamos para essa vida de agora, e tudo aquilo que a gente vai desfrutar na eternidade, já está preparado por Deus, através de Cristo Jesus. Para a gente encerrar, lá em 1 Coríntios que você está aberto, capítulo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Olha que texto maravilhoso, para cimentar a nossa introdução à doutrina da justificação pela fé. 1 Coríntios 1, versículo 30, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós podemos ficar alegres e contentes? Podemos, por quê? Somos propriedade divina, pertencemos a Deus por um direito inalienável, por um direito inquebrável. Nós pertencemos a Ele e ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. Através da obra redentora de Cristo, o salvo tem a garantia que ele está numa posição segura. Agora Jesus se tornou para nós. Justificação é isso. Justificação não é que a Maiara é justa, não é que ela é santa. Não, justificação é que Cristo é a sabedoria que nós temos, a justiça que nós temos, a santificação e a redenção que nós temos. Salvação é isso, não é o que a gente conseguiu, é o que Ele fez por nós, é o que Ele conseguiu por nós. Irmãos, é por isso que essa doutrina, e é por isso que essa aula não podia ser dada de qualquer jeito semana passada. Precisava de mais clareza para que ela fosse explicada para nós. E nós vamos continuar, provavelmente por mais 5 aulas, nós vamos entrar por esses corredores cheios de tesouros, dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. E nós vamos contemplar tanta coisa bela, tanta coisa extraordinária do Evangelho, através dessa doutrina da justificação, que vai ser impossível não ser crente, só se o coração for muito duro mesmo, só se não quiser mesmo, só se não desejar, falar, não, eu quero abraçar o capeta, porque do contrário, não vai ter jeito não, do contrário, nós vamos ficar mais impressionados e apaixonados pela pessoa de Cristo, por Deus o Pai e pelo amado Espírito Santo, que faz tudo isso por nós. Queridos, estamos encerrados então, até a noite no culto às 7, Deus te abençoe.